Olá, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan News Criciúma, Tubarão e também a RCO. Está no ar mais uma edição do nosso debate por Santa Catarina. Estava com saudades aqui dos microfones da PAN e da RCO. Semana passada estava na capital do estado, mais uma vez também cumprindo a agenda por lá. E os colegas aqui, o Dom Schiavi, Almir Henrique e, claro, Cláudio Prisco Paraíso, por aqui estiveram para comunicar e comentar as principais informações que movimentam a política de Santa Catarina, especialmente com os nossos convidados que aqui abrilhantam o nosso programa. Dom, como é que está você, meu caro? Tudo bem? Bem-vindo. Boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde, espectadores, web espectadores. Boa tarde, meu amigo Rambo. Estava com saudade dessa voz inenarrável, né? Fazia tempo que não aparecíamos juntos por aqui. Graças ao bom Deus, está tudo certo, me recuperando bem de uma gripe. Balneário Camboriú está muito frio e com um vento muito forte também. Pois é, aqui no oeste a temperatura variou entre 5 e 7 graus pela manhã. Dia que apareceu um sol tímido, mas a tendência é de frio, mas tempo bom. E aí na capital, meu caro colega Cláudio Prisco Paraíso, satisfação em vê-lo por aqui novamente em nosso programa. Como é que está o tempo? Muito boa tarde, meu caro Rambo, Dom, internautas que nos acompanham. Hoje abriu um sol bonito aqui em Florianópolis, mas muito frio. Estamos agora com 20 graus, mas eu diria que a sensação térmica é de 17, 18, e pela manhã acho que chegou a dar uns 11, 12, sabe? Foi friozinho, viu? Foi friozinho, inclusive para a própria capital do estado, né, Prisco? Onde a temperatura não é tão baixa quanto aqui no oeste do estado. Bom, eu vou começar com os colegas aí. Prisco, qual é a boa do programa de hoje? Olha, meu caro Rambo, eu diria o seguinte, que a grande novidade do dia vem de Brasília. Ele, sempre ele, o Supremo Tribunal Federal. Mas não só ele. Vamos dizer que as ramificações dele, né? Hoje sai a notícia que a despesa do judiciário bate recorde e chega a quase 133 bilhões de reais no exercício do ano passado. O levantamento é do Conselho Nacional de Justiça. Uhum. E é, sem dúvida nenhuma, o maior valor da série histórica iniciada em 2009. E vejam só, 90% desse total é folha de pessoal. Folha de pessoal. Pois muito bem. Aí tem aí um outro detalhe muito interessante, dando conta de que a cifra é quase o dobro do montante arrecadado pela própria Justiça, com multas, por exemplo. Essa arrecadação alcançou 68 bilhões. Né? Isso faz parte do relatório Justiça em Números. Outro dado assim, muito interessante é que, no momento em que observamos essa fábula em termos de valores, tramita uma proposta de emenda constitucional para restabelecer o que já existiu no passado, o quinquênio, que é um adicional no valor pago a juízes e desembargadores pelo tempo de serviço. O montante que isso vai custar, uma vez aprovada essa PEC pelo Congresso, Câmara e Senado, escalonada em 4 anos, serão 82 bilhões. Com mais esses 132 e outros reajustes que poderão ocorrer nos próximos 4 anos, nós estamos falando que lá em 2028 o gasto pode estar em torno de 250 bilhões
de reais. 250 bilhões de reais. É um valor que suplanta o rombo de caixa, o estouro da boiada de um dos anos do governo irresponsável, na verdade, o desgoverno Lula da Silva. Então, realmente, se a gente fizer um cotejamento, um paralelo com outros países, custo a crer que países até com mais população que a nossa tenham um gasto desse. E aí a justiça eleitoral, a justiça do trabalho, onde está? Onde estão essas duas justiças? Por exemplo, nos Estados Unidos, não existe justiça do trabalho, não existe justiça eleitoral. Então, aí entra também Ministério Público, evidentemente, procurador de República, procurador de Estado, promotor, juiz, desembargador, federal, enfim. É uma casta que ganha muito. Só para se ter uma ideia, sem contar com o quinquênio, em média, um juiz no Brasil custa pouco mais de 68 mil reais por mês. E o salário mínimo é de 1.500. É fato, Prisco, é fato. Inclusive, a sociedade tem levantado um debate sobre o custo da justiça, o custo do poder judiciário. Porque o custo do Congresso, a gente já tem na ponta da caneta. Vários órgãos e organismos têm levantado quanto custa um deputado federal, quanto custa um senador, e os números realmente são bastante expressivos. A verdade é que a política partidária, a política pública e a justiça têm valores descompensados frente à entrega que o cidadão espera para o seu bem-estar social, que é o grande mote para o aumento anual dos custos de operação da máquina pública e mesmo da justiça. E, lamentavelmente, o que se percebe nesse país, e aqui eu tenho que concordar contigo, é um aumento descabido de endividamento público e o resultado muito pequeno. Então, nós não vemos obra acontecendo, pelo menos que justifique esse aumento substancial de dívida pública, para além de que a gente suspeita que é folha de pagamento, e aqui nesse caso não estou falando em ingresso de servidores públicos efetivos, eu tenho falado do famoso cabide de emprego, lembrando que o governo federal tem cerca de 600 mil servidores públicos, tá? Claro que para atender um país inteiro, e nós temos ainda mais os estados e os municípios nessa mesma seara. Agora, o custo do judiciário é impressionante. Dom Schiavi, vamos falar um pouco também agora de um outro tema, já que o Prisco nos provoca, que diz respeito à imprensa. E aqui nós temos Cláudio Prisco Paraíso, prestes a completar quase 50 anos de profissão. Agora, em 45. Mas 2028 está aí, Prisco. Está chegando. E o Brasil, o Dom, subiu 10 posições no índice de liberdade de imprensa. Estamos na 82ª posição de um total de 180 países. Melhoramos mesmo, Dom? Qual a tua opinião? Bom, deixa eu liberar o microfone aqui que está reverberando o meu som. Bom, Decano, quase 50 anos de história, hein? 45 para a gente dar uma colher de chá ali, fora faculdade e afins. Mas eu não acredito nisso, Rambo. No meu tempo não tinha faculdade, não. Autodidata, né? Não, a gente virava jornalista... né? Estudando, né? Indo atrás da matéria, que é o papel do jornalismo. Falávamos antes aqui, eu e o Pedro, nosso produtor, e o Pedro está fazendo faculdade de jornalismo, e eu perguntei como estava sendo a faculdade de jornalismo, se está sendo ideológica ou, de fato, a faculdade, né? Entendeu? Então tem tudo isso também, Rambo, que já vem conjuminando, como diria meu avô,
com a sua pergunta. Então, o que nós temos hoje? Uma vertente manipulada da verdade, e nós temos isso escancaradamente, tá? Nós tivemos no Rio Grande do Sul, acompanhamos em loco, estamos mostrando a verdade em loco. Porém, a grande mídia nacional faz uma manipulação de fatos, e é fato, entendeu? Entre outras. Um exemplo são as vacinas do Covid-19. Estávamos falando de 250 bilhões aqui. Sabe quanto que o governo Lula, depois de todo aquele escarcéu, vacina, contra vacina, genocida, isso, aquilo, jogou fora em vacina semana passada? Nem ideia, Aldon. 219 milhões jogados fora em vacina, tá? Então isso não é só o Dom que está falando, são números. Foram jogados fora porque não tinham gente tomando. Aí é capaz de culpar quem? O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro por conta disso. O que acontece na nossa imprensa é o seguinte, se você fala a verdade, você corre um risco. Eu tenho um compromisso com a verdade. O jornalismo, ele não é opinativo, ele é a verdade e o fato. Então esse é o nosso compromisso. Claro que muitas vezes temos que dar uma segurada na língua para não falar a verdade tão exposta, nua e crua. Certo? Concorda comigo, Decano? Concorda comigo, Rambo? Prisco, qual que é a tua opinião? Vai lá. Eu deixo com o Rambo. Fala, Rambo. Bom, a verdade, para mim, né, nós temos uma interpretação do que seria a verdade. Porque o que é a verdade, ninguém sabe. Ninguém consegue expressá-la, né? Porque nós temos hoje, no mundo polarizado, várias verdades. Mas cabe ao jornalista analisar criticamente e responsavelmente as informações sobre o fato. Inclusive, olha que curioso, meu caro Prisco e Dom, tem um livro chamado Factfulness, que é expressar a opinião através de fatos. Porque hoje, infelizmente, as pessoas opinam na rede social sem conhecimento de causa algum e sem inclusive, escrúpulo algum de mentir na cara dura. E isso proveniente até mesmo de quem jamais deveria mentir, que são as nossas lideranças. Porque é elas que formam a opinião da grande maioria. E a imprensa, muitas vezes, por agendamento, acaba reproduzindo essas inverdades todas. Mas eu vou voltar ao tema de liberdade de imprensa, Prisco. Será que estamos realmente nesse caminho de melhorar a nossa liberdade de imprensa? Será que realmente podemos nos sentir mais tranquilos com relação a isso? Meu caro Dom, eu vou... Aliás, meu caro Rambo, eu vou tomar a liberdade de passar esse assunto, até porque acho que as abordagens dos prezados amigos foram muito pertinentes, com as quais eu comungo, e chega aqui agora, na revista Oeste, Barroso canta em roda de samba em Bar de Brasília. O presidente do STF soltou a voz em estabelecimento da capital. Diz o texto, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, soltou a voz em uma roda de samba no bar Miau que Mia, no sábado 25, último sábado. O estabelecimento fica na quadra 207 da Asa Sul de Brasília. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver Barroso vestido de branco, dançando e com um microfone na mão, rodeado de clientes que decidiram cair no samba-enredo. É hoje o dia de alegria. E daí relembra aqui que no Carnaval ele também desfilou na Sapucaí, na companhia do duvidoso prefeito do Rio, Eduardo Paes, e que está na sua posse há 5 meses, cantou junto com o Diogo Nogueira, que abrilhantou a sua investidura. Quer dizer, eu não estou mais entendendo nada. Nós vivemos uma catástrofe no Rio Grande do Sul, com mais de 1 milhão de desalojados e desabrigados. Vejo agora uma matéria
chegando, dando conta que a lentidão do governo federal pode provocar uma quebradeira empresarial no Estado, que é o quinto Estado da Federação, o quarto em arrecadação. E aí o Barroso, presidente do Supremo, vai para uma roda de samba para cantar? Onde que nós estamos? E outra, a liturgia do cargo, onde é que ela fica, meu Deus do céu? Onde fica a liturgia do cargo? Eu gostaria que os amigos me apontassem um ministro da Suprema Corte Americana numa roda de samba. Ou muito mais, Prisco. Ou num convescote qualquer. Ou seja, eles estão desrespeitando o Poder Judiciário. É pá de cal no próprio Supremo que eles integram. É a desmoralização da Corte. É a desmoralização da Corte. O Supremo é uma vergonha no Brasil e envergonha o país no exterior. Almir, seja bem-vindo. Olá, meus amigos. Boa tarde para vocês. Cheguei um pouquinho atrasado hoje, estava vindo de Florianópolis, porque eu não ganho um salário de 68 mil, então eu preciso trabalhar muito, né? Infelizmente, eu não ganho um salário de 68 mil, mas já dando uma boa tarde para você, Prisco, boa tarde para você, Rambo, boa tarde para você, Dom, e o nosso ouvinte. Aproveitando já o assunto aí, o tema de vocês, eu queria que o pior problema do Alexandre de Moraes ou de qualquer outro ministro aí fosse participar de uma roda de samba, ou Barroso, sei lá quem quer que seja, que fosse. Queria que o pior dos problemas fosse participar de uma roda de samba. Infelizmente, o nosso judiciário está num entranhado, num emaranhado de decisões polêmicas e que quase sempre privilegiam os poderosos ou aqueles que têm mais, que são mais abastados e que podem pagar aí advogados que custam o salário que custam o valor de um advogado desse custa mais do que qualquer um trabalhador aí comum vai ganhar a vida inteira, né? Então, uma única ação dele custa muito. Então, o judiciário, o menor dos problemas do judiciário é participar de uma roda de samba. Não é usual, não é comum. Agora, aquelas decisões tomadas politicamente, na caladinha da noite, nos jantares, nos cafés e, quiçá, boates lá de Brasília, isso é o que me envergonha, isso é o que me entristece, porque essa justiça ela funciona para esses caras. Para nós, cidadãos comuns, não funciona. Bom, Almir, tudo bem? Mas nós temos uma pergunta vinda de um ouvinte e também de um amigo aí que acompanha as nossas redes sociais, aqui o Sérgio de Oliveira, que pergunta se é o Prisco mesmo que toca aquele piano para fazer, quem sabe, um dueto com o ministro. Não. Quem toca piano é a minha esposa. Aliás, voltou às aulas do piano que foi reformado. Não, eu não tenho essas habilidades artísticas, sou completamente desafinado, não sei dançar, não sei cantar, não sei tocar. Então, que já fique estabelecido isso. Então, o Sérgio está resolvido. Isso, só para deixar claro para quem está nos acompanhando no rádio, não está vendo em imagem, o Prisco está aqui dividindo tela com a gente, na casa dele tem um belo de um piano de cauda. Inclusive, eu até uso... Não é de cauda. Não é de cauda? É de parede. É de parede, não, beleza. É que eu uso a expressão quando tem alguém que atrapalha a vida de alguém, eu digo assim, cara, imagina o cara atravessando ali embaixo da ponte, ele se luz nadando e um piano de cauda preso na perna do cara. Então, essas pessoas, olha, eu fui a Florianópolis agora, tinha uma reunião na parte da manhã, e eu encontrei mais de 20 viaturas da Polícia Militar de São Paulo em deslocamento para o sul. Rapidamente, eu imaginei que devem estar se deslocando para o Rio Grande do Sul. Isso foi na parte da manhã, né? Deve ser aquele revezamento das forças dos estados vizinhos que estão ajudando o Rio Grande do Sul. Porém, eu acionei a nossa equipe aqui de produção, o Pedro e tal, para ver se de repente não estava tendo alguma operação,
alguém do PCC preso por aqui, porque sabe que quando tem uma operação assim fora do estado, que envolva alguma coisa no estado de São Paulo, eles mandam um grande aparato. Mas eu quero crer que foi mandando para ir para o Rio Grande do Sul fazer ajuda. Você tem alguma informação, meu caro Dom, abrindo seu microfone? Eu quero primeiro parabenizar a Polícia Militar, a Polícia Civil e ao GAECO em si, pela prisão de um meliante de 16 anos em uma cobertura alugada aqui em Balneário Camboriú, cobertura essa custando R$30 mil por mês. Esse moleque criou várias páginas na internet de ajuda aos flagelados do Rio Grande do Sul e só estava embolsando dinheiro, golpe. Dentre eles, já foi pego em uma das contas mais de R$1,5 milhão, tá, Almir? Então tem grandes operações acontecendo sim, principalmente envolvendo golpistas, desvio de donativos para lá e o pior, venda desses donativos. O pessoal está recebendo, embala o caminhão e está revendendo. Vocês acreditam nisso? Mas nós falamos sobre isso, Dom, aqui, dias atrás, quando começou essa triste situação do Rio Grande do Sul. Nós falamos só daqui a pouco, a gente vai estar ouvindo as notícias de desvio de verbas, de desvio de donativos, enfim, de tudo quanto é situação ruim, porque o brasileiro ele consegue ser, ao mesmo tempo, um cara muito solidário, uma pessoa muito solidária, e, ao mesmo tempo, nessa mesma sociedade solidária, tem os picaretas, os vagabundos, os filhos desencapados, os fariseus, tem tudo isso. Tem tudo isso. Esse jovem de 16 anos que você citou, ele foi mostrado no Fantástico no domingo, que é o único programa que eu ainda consigo ver ainda da Globo, é o Fantástico, porque no finalzinho do domingo, quando eu estou indo dormir, eu boto ali e começo. Mas também vou até quando começa a mostrar desgraça. Começou a mostrar morte, eu saio e vou dormir. Mas mostrou ele simplesmente... Cara, como tá fácil de picaretas digitais na internet. O cara simplesmente entrou lá, montou uma loja falsa, montou uma vaquinha falsa, não sei quantas vaquinhas... Estava movimentando em torno de 2 milhões dia. Ele estava movimentando em torno de 2 milhões dia. Picaretagem está solta, meu. Tivemos o caso da mulher lá do Rio Grande do Sul, acho que foi você que trouxe, Dom. O caso da mulher do Rio Grande do Sul que tinha R$30 mil e aí caiu num golpe que supostamente dobraria o dinheiro. Felizmente a maracutaia está aí, meus amigos. É uma tristeza. Mas, seguindo por aqui, meus amigos... Almir, deixa eu só pegar um gancho na que tua fala, se tu me permite. Claro. Voltando ao Rio Grande do Sul, olha só que loucura que é o ser humano. Inclusive, chegaram aqui ao nosso jornalismo algumas informações de pessoas catarinenses indo ao Rio Grande do Sul agora para pegar o auxílio ou para tentar ver se conseguem algum tipo de, entre aspas, mordomia numa situação de calamidade, para tentar, quem sabe, ganhar uma casa, quem sabe ganhar alguma coisa. Isso só revela justamente aquilo que o amigo comenta, de como o ser humano é criativo para o bem, mas também para o mal. Muito bem. Agora, 4 horas mais 23 minutos. Prisco, movimentação no governo do estado, porque o governador Jorginho já falou, né, que Carmen Zanotto sai, Ricardo Guedes sai, a gente já sabia disso, mas agora vão se afastar definitivamente para concorrerem aí, respectivamente, em Criciúma e Lages. Ontem nós estivemos com o governador Jorginho aqui em Criciúma, eu, Daniel, a equipe, o Pedro, a equipe aqui da Jovem Pan. Eles vieram assinar uma ordem de serviço aí, referente àquele projeto da transição energética. Como é que se fala? Transição energética não é sustentável. É o plano de transição energética do Estado. Isso. Mas é que aqui em Criciúma tem uma especificidade, que é em relação... As redes bifásicas para trifásicas, né, Almir? Para dar mais sustentação ali, principalmente ao produtor rural. Transição energética justa. Justa, exatamente. É exatamente isso. Então, o governador teve aqui, o Ricardo Guedes fez um discurso em relação a isso. Foi citado o senador Espiridião Amin, porque esse projeto, originalmente, era do senador Espiridião Amin. E aí, o que aconteceu? Os deputados aqui do Sul pediram ao senador Espiridião Amin, na época, para que ele permitisse uma emenda
para colocar algumas situações pertinentes aqui à região carbonífera. Na época, no primeiro momento, o senador Espiridion Amin, não vou aceitar ninguém tomar carona no meu projeto, tal, mas aí a bancada daqui foram na dona Ângela, que era deputada federal, a dona Ângela foi no Dão, que é o nosso querido Espiridion Amin, e aí sim ele aceitou. Mas o que eu quero falar com isso é que nós tivemos esse evento aqui ontem e isso vai acontecer algumas vezes ainda até o final do ano. Estava Jorginho, Ricardo Guide, Clésio Salvaro, Júlio Garcia. Aquela bancadinha de políticos que estão na boca do povo em razão das questões aí da pré-campanha das próximas eleições. Ricardo Guide falou um pouco, deu uma titubeada no texto, Clésio Salvaro depois falou, aproveitou a oportunidade, lançou um vídeo da prefeitura sobre a questão da transição energética e o que a prefeitura tem feito em relação a isso, que praticamente abafou o evento do governo do estado. A apresentação que o Clésio fez foi muito bonita, impactou demais e era um evento do governo. Ele levou um vídeo de surpresa, apresentou esse vídeo lá. Então a gente está vivendo essa expectativa agora. Na medida que o tempo passa, Prisco, nós vamos nos aproximando aí do início da campanha, os nervos vão se acirrando, os ânimos vão se acirrando, e daqui a pouco nós teremos aí uma das eleições mais disputadas do estado, que será aqui em Criciúma, de um lado, Vaguinho, candidato do PSD, substituindo Arleu, que era a primeira opção, no outro lado, o ex-PSD, Ricardo Guide, que foi para o PL, e ao que se sabe até agora, não será pedido o mandado dele pelo PSD lá em Brasília, Prisco. Não, nem pode mais ser solicitado, porque o prazo de 30 dias já expirou, e quem poderia solicitar ou reivindicar o mandato seria a direção nacional, que não o fez, o próprio Darcy de Matos, que igualmente não assim procedeu, e finalmente o Ministério Público Eleitoral. Mas vamos lá, vamos começar então por Criciúma. Vamos a Criciúma. Eu tenho recebido aí algumas pesquisas dando números muito favoráveis a Ricardo Guide, até exagerados, como são pesquisas de controle externo e não registradas e, portanto, não podem ser divulgadas, a gente tem que guardar uma certa cautela. Agora, o que me chamou a atenção, não bastasse já a declaração de voto e de engajamento eleitoral de Darcy de Matos, sim, Ricardo Guide eleito, Darcy de Matos efetivado. Não bastasse isso, um Darcy incomodado com o partido, porque ignorou Ricardo e foi buscar uma outra candidatura, filiando Clésio Salvaro e todo o seu grupo político. Não bastasse Darcy, o próprio Ismael dos Santos. São 2 deputados. Reeleito Ricardo, Ismael por Blumenau. Hoje Darcy substitui Ricardo, que vai reassumir na sequência, assim que se desincompatibilizar da Secretaria do Meio Ambiente. Mas Ismael, surpreendentemente, compareceu a um evento de Ricardo no fim de semana, deixando claro que está com ele, e não com o partido, que tem candidato. Vaguinho Espíndola, respaldado por Clésio Salvaro, por Júlio Garcia, enfim, por todos os PCDistas, mas não pelo deputado federal. Ou seja, a bancada atual do PSD está fechada com o PL, na figura de Ricardo Guide, que foi colega de Ismael e que abriu espaço para Darcy. Quer dizer, isso, de alguma maneira, já mostra uma certa vulnerabilidade. E o governador ontem fez questão de ir a Criciúma para, junto com o Ricardo Guide, colocar a questão energética na pauta, mas, pelo que fala o meu amigo Almir, o município acabou roubando a cena com a sua proposta e seguramente
deve ter incomodado o governador, que está priorizando a eleição de Criciúma, como poucas em Santa Catarina, porque o PSD de Criciúma é forte. São 2 municípios em que o PSD é vigoroso, Chapecó e Criciúma. E o esforço que ele fez para trazer Ricardo Guide foi grande. Foi. Então, vai ser uma queda de braço. Tem tudo para ser uma eleição disputada. No meu sentimento, hoje, Ricardo Guide está bem à frente, mas a campanha nem começou. Estamos na pré-campanha. Né? Ninguém ganha eleição por antecipação. É bom que se registre. E vamos ver aí o desenrolar dos acontecimentos. Quantas outras candidaturas nós vamos ter, considerando a eleição de turno único? Tudo isso influencia, né? O Vaguinho aproveitou o momento do vídeo apresentado e do ensejo, né, e foi lá e mostrou obras da Prefeitura de Criciúma relacionadas à transição energética. Inclusive um vídeo que veio justamente no momento que o governo do estado iria surfar esta onda da transição verde. Então, só para contribuir com isso, e algo que não passou despercebido nem pela imprensa estadual, viu, Almir? Até aqui no Oeste, isso acabou repercutindo. Mas agora, trazer o Dom para a conversa também, Dom, agora é a hora da estratégia, né? Quem pode mais chora menos e tudo que puder ser feito para mostrar um pouquinho mais sobre o candidato A ou o candidato B. Na minha opinião, ontem tivemos ali uma espécie de um empate técnico, mas vale lembrar, Dom, que lá no início de março, se eu não me engano, teve o evento do PSD, em que se preparou uma grande festa, um grande evento num centro de eventos aqui em Criciúma para lançar Arleu, e antes de Arleu, o Ricardo se lançou num evento do PSD. Então, é aquela coisa, cada um puxando sardinha para sua brasa, Dom. Perfeito, Almir. É isso mesmo. E campanha para no caso, a majoritária, geralmente é briga de foice. Vejamos muito bem o que está acontecendo aqui em Balneário Camboriú, em Criciúma. É aquilo, quem pode se mostrar mais, vai mostrar e vai fazer seus feitos, né? Criciúma, na minha opinião, será a eleição mais acirrada do estado, onde tem essa briga, essa queda de braço ali. Depois eu quero deixar uma reflexão sobre isso, mas eu vou falar no final da minha frase essa reflexão. Aqui em Balneário Camboriú, está desenhando como o Prisco falou, não se pode contar a vitória antes de ocorrer o último voto na urna. Porém, a candidatura de Juliana Pavan está muito, muito bem colocada também aqui em Balneário Camboriú. Se a eleição fosse hoje, na minha opinião, ela estaria eleita por conta dessa briga do PL entre Carlos Humberto e Peter Lee, que Peter Lee está submergindo. Você vê pouco na rede social, muito menos nas ruas aqui em Balneário Camboriú. E ontem, um dado que me chamou a atenção, muito parecido com aí em Criciúma, foi o lançamento da candidatura do pré-candidato a prefeito pelo Novo, Lucas Gotardo, aqui em Balneário Camboriú. Eu, como estou me recuperando daquela gripe, não fui, mas tivemos a presença de Deltan Dallagnol nessa pré-candidatura a prefeito e a presença com direito à foto de Juliana Pavan do PSD também, entendeu? Então eu até mandei no nosso grupo ali algumas fotos, algumas imagens. Então você vê um cenário desenhando, sem brigas, mostrando projetos. Juliana, que foi nossa entrevistada aqui, falou muito bem, com propriedade, está saindo ali dessa... é a filha do Pavan? Não, ela já tem o nome dela, já tem a história dela, e agora ela vai querer chancelar isso. Enquanto isso, o outro time naufragando, né? Então, essa eleição, Almir, ela está muito parecida. E eu vou fazer uma consideração. Até que ponto Bolsonaro vai se arriscar em prol de candidatos? Fica essa reflexão para o nosso ouvinte. Porque vendo o cenário, tem muitos, e eu falo de muitos prefeitos aqui, que estão contando a vitória com o Bolsonaro em Santa Catarina levantando a mão. Só que aí eu lhe pergunto, será que ele vai tentar arriscar e perder e diminuir, no caso, popularmente, por conta da municipal, ou não vai nem aparecer na cidade levantando a mão desse candidato ou dessa candidata para até mesmo não ter a sua imagem vinculada? Fica a reflexão aos meus amigos aí.
Muito bem. Uma coisa que eu estava pensando, voltando agora de Florianópolis, é exatamente essa linha do que você falou, Dom. Né? A gente fica confabulando, eu aqui comigo mesmo, conversando sozinho e pensando. Dois municípios que o peso de Bolsonaro, eu acho que pode até jogar contra o PL. Primeiro, São José, na Grande Florianópolis, pelo fato de Adeliana ser a candidata e Bolsonaro não aprovar a Adeliana. E o outro, que nós já falamos aqui, que é Chapecó, que ele tem como candidato à reeleição João Rodrigues, um amigo íntimo, pessoal do presidente Bolsonaro. Então, nesses dois municípios, eu vejo o peso de Bolsonaro, ou ele participando ou ele não participando, eu vejo que eu não creio que ele vai fazer campanha para a Adeliana e nem vai fazer campanha contra o João Rodrigues. Prisco. Olha, eu até no final de semana, eu fiz uma leitura relacionada ao papel que Jair Bolsonaro vai ter nas eleições municipais. Em 2018, elegeu-se como candidato anti-Lula à presidência da República. E aqui em Santa Catarina, quando as urnas foram abertas, ele provocou aquele estrago que todos sabemos. Depois ficamos na dúvida. Em 22, vai ser igual? A onda vai ser maior ou menor? Foi maior. Aí, em 26, a reflexão que eu fiz na coluna do fim de semana é a seguinte: ele não será candidato, diferentemente de 18 e 22, e não estará no exercício do mandato, que foi o que ocorreu em 22. Ele estará sem mandato e inelegível. Não será candidato. A influência será a mesma? Ou, eventualmente, poderá ser bem menor? E agora, em 24, considerando que em 20 ele não se envolveu, porque estava como inquilino do Palácio Planalto, 24, ele prometeu a Jorginho Melo frequentar pelo menos 10 municípios catarinenses, podendo chegar a 12. Né? Ele vai ter influência? Vamos ficar no caso de Balneário Camboriú. Uma candidatura pichada, onde aparecem irregularidades de todas as ordens, envolvendo a igreja e tudo mais, a administração municipal também, pérolas estão aparecendo, República de Curitiba e tudo mais. Bolsonaro vai se expor e subir no palanque com Fabrício e Peter? Então, todos esses aspectos precisam ser observados. Em Criciúma, por exemplo, a tendência é que ele vá. Claro, Ricardo Guide foi para o PL, é mais um federal do partido, Jorginho está empenhado. Né? É muito provável que ele compareça. Já em Chapecó, já falamos aqui, eu acredito que ele vai pedir ao Jorginho que não lance candidato nenhum lá, ele não precisa ir pedir para um candidato do PSD, partido que ele não quer aproximação no Brasil inteiro, mas o João já vai surfar na sua onda ao natural pela aproximação. Né? Tanto é que Jorginho Melo não fala em lançar candidato em Chapecó. Então, acho que nós temos ainda algumas questões a serem calibradas. Tem que chegar a convenção homologatória ou as convenções homologatórias, as candidaturas confirmadas e ver qual é o quadro, os vários cenários municipais de candidaturas, quem concorre, quem é o adversário, como é que está a situação, o cidadão está com a ficha limpa, o cidadão está mais sujo que pau de galinheiro. Então, acho que tem uma série de variáveis. Uma coisa que eu tenho analisado, Fabiano, e para trazer você para a discussão,
nessa linha do que falou o Prisco, é assim, o bolsonarismo, ele é forte com ou sem Bolsonaro. Bolsonaro não precisa vir aqui para que o bolsonarismo continue forte, tanto quanto. Se vai ter a força das últimas eleições, eu não sei, mas concordo com o Prisco que a força da última eleição foi maior do que a primeira, da onda bolsonarista lá de 2018, né? Foi 2018, né? Foi maior. E para surpresa de muitos que não conseguiram fazer a leitura. Muitos políticos não conseguiram fazer a leitura e acharam que aquela velha política burocrática, aquela coisa, aquela oligarquia permaneceria, voltaria e não voltou. Agora, eu vejo também, Fabiano, o seguinte, eu acho que o apoio de Bolsonaro nessas eleições municipais passa diretamente também pela visão do eleitor de enxergar nesse candidato a prefeito um alinhamento com Bolsonaro. Se o eleitor aqui identificar que Ricardo Guide é o cara que está alinhado com Bolsonaro, beleza, Bolsonaro vai fazer muito voto para ele, vai ajudar. Se eles entenderem que o candidato mais alinhado com Bolsonaro em Balneário não é Peter, se permanecer esse como candidato, não é Peter Lee, e sim Ju, eles vão para Ju, porque eu acho que tem muito mais a ver como o público identifica, como é que eles olham esses possíveis candidatos. Porque tem muitos candidatos que tentam colar a pecha de bolsonarista nele mesmo, porque eu sou bolsonarista, porque eu sou isso, Deus, pátria e família, mas o eleitor, ele não se deixa enganar. Então, tem essa variável também, né, Fabiano? Sem dúvida alguma. Voltando ao universo de Chapecó, Padre Pedro Baldiceira, deputado do PT, tradicionalmente de Guaraciaba, sua cidade natal, ele que é um deputado do extremo oeste, será o nome do Partido dos Trabalhadores para concorrer à prefeitura daquele município, da capital do oeste. Em Chapecó, Padre Pedro é um ilustre desconhecido. Mas por que Padre Pedro? Porque o Pedro Uxai já perdeu. A deputada Luciane Carminati sabe que vai perder. E Padre Pedro não tem nada a perder. Por isso, o nome de Padre Pedro para a Prefeitura de Chapecó, a fim de manter vivo, né, o sentimento do petismo de ter um candidato de esquerda. Relata-se ainda a expectativa de uma frente que, inclusive, contará com o apoio do MDB, nome que pode ser de Cleiton Fossá, por exemplo. Fossá, que, inclusive, fomos colegas de DCE, já faz um bom tempo, hein? E ele que, à época, a liderança desses movimentos estudantis, que tinha uma relação com o PSTU, que não precisamos nem explicar o que é o PSTU. Então, até hoje, 10 anos no MDB, o Fossá, pode ser um nome que o PT possa vir a apoiar, inclusive indicando um nome a vice. Então, a eleição em Chapecó, não vou dizer que está ganha para João Rodrigues, mas está muito bem delineada. E a discussão está no vice. O PL até pleiteia ao vice porque sabe que depois governará Chapecó. O sonho de consumo de João Rodrigues é Auron Giordani, atual presidente do PSD. Entretanto, com dificuldades para acomodar todo o conjunto de partidos que apoiam a sua reeleição, João Rodrigues. Então é uma situação. Mas voltando à tua pergunta, Almir, rapidamente, eleição municipal nesses municípios vai ser uma incógnita sobre a força ou não força de Bolsonaro. E as bandeiras de direita, sim, serão exploradas em todos os municípios, a depender da conjuntura. Seja um município grande, seja um município pequeno. Estando Bolsonaro presente ou não estando Bolsonaro presente. Mas não há dúvida alguma que vai ter santinho, e muito santinho, com o candidato de um lado e Bolsonaro de outro, ou ao fundo. Olha, eu vou aproveitar, Dom, já vou passar para você aí. Deixa eu só mandar um abraço aqui para o Sérgio de Oliveira, que está nos assistindo, contribuindo aqui. O Giovanni Richards está lá em Antônio Carlos, na Grande Florianópolis, e também a Rosemaria Lange, que está em Joinville, dizendo que adora esse quarteto aqui. Inclusive, o Sérgio ele diz o seguinte, olha, essa eleição vai mostrar se o bolsonarismo ainda está forte ou se já está em viés de queda. Em Blumenau, todos os que estão no comando do PL trabalharam para Carlos Moisés em 2022. Dom Esquiado.
Vamos lá? Bom, vamos lá. Desbloqueando o microfone aqui. Bom, eu acredito que existe algo muito mais forte que o bolsonarismo, tá? Que é a direita no país. O bolsonarismo fica num nicho fechado da direita. E essa bolha de direita é uma bolha que está crescendo e muito, onde o eleitor que faz parte disso é um eleitor ligado, é um eleitor que estuda, é um eleitor que corre atrás e, principalmente, para o candidato ficar atento, é o eleitor que forma opinião e divulga a sua opinião. Então, o que acontece muito, na minha visão, tá? Quero deixar bem claro isso, através de estudos que eu faço e através também de grupos que eu participo. Bolsonaro vai ter que colocar ali, respondendo a pergunta do Sérgio, se vale a pena ele vir e fazer igual ele fez com Carlos Moisés à época, eleger esse cara e depois tomar uma punhalada, ou se não vale a pena ele vir e deixar o Rio correr normalmente. Essa é a minha opinião. Por quê? Pensando lá em 2026, principalmente, tá? Vai que ele se torna elegível novamente. Desculpa, gente, que eu tô gripado, então tá travando tudo aqui. Elegível novamente. Perante o TSE, ele ficou agora até 2030, porém ainda tem Supremo Tribunal. Sabemos que é muito difícil, mas quem Bolsonaro indicar, e na minha opinião, é o maior puxador de voto hoje desse país, aonde ele vai, ele arrasta, né, multidões e afins, vai ter uma chance sim. A questão é, será que Bolsonaro vai? Almir, respondendo uma pergunta sua, aqui em Balneário Camboriú, o Renan Bolsonaro, 04, é pré-candidato a vereador pelo PL. Então o clã Bolsonaro, até onde eu sei, virá para cá, com exceção de Carlos Bolsonaro. Tá? Eduardo Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro e o próprio Bolsonaro para pedir voto para o Renan Bolsonaro, que ainda é uma incógnita aqui perante a população. Será que ele vai fazer 5 mil votos ou será que ele faz uma votação mínima de acordo com o que eu escuto aqui e estou trazendo essa fonte para vocês? É uma incógnita. Porém, com o Bolsonaro aqui, se for o Peter Lee hoje do jeito que está, eu dificilmente veria o presidente Bolsonaro erguendo a mão dele. Como no evento do Gideões, evento esse que eu estava, né, e trouxe muitas matérias ali, o Peter Lee sentou numa posição nem um pouco favorável, sentou muito atrás do Bolsonaro, o prefeito Fabrício sentou no outro canto, entende? No púlpito ali, tem imagens disso que eu gravei. Então, assim, todos queriam ficar próximo a Bolsonaro. Porém, Bolsonaro, nem todos queria que ficasse próximo a ele. Ficou latente isso nos vídeos. É uma incógnita. Não vejo também Carlos Humberto agora vindo como candidato ao PL, tá? Que seria sucessão, mas ele está engasgado com isso. Então vejo aqui em Balneário Camboriú essa briga. Como eu vejo em Joinville também, tá? O Sargento Lima, que para decolar ainda mais, espera, que é um cara bom, tá, gente? Vou deixando bem claro. É um cara muito bom, eu vou falar o que o pessoal da direita tem falado dele. Então, o que acontece? Esperando o Bolsonaro ir lá, para levantar a mão dele agora no dia 30 de junho, que vai ter uma pesquisa antes da ida de Bolsonaro, uma depois da ida de Bolsonaro, para ver qual que vai ser essa transferência de voto. Em primeira mão aqui para os amigos e para a PAN também. Então, o Sargento Lima vendo isso, na minha opinião, favorece a Adriano do Novo também. E o que o pessoal da direita está fazendo, voltando a essa bolha, que eu digo é uma bolha que sabe conversar e gosta de política e entende. Sargento Lima tem que continuar como deputado estadual, Carlos Humberto como deputado estadual, e o que não desceu de todo o estado, deixando bem claro, foi aqui empurrando Peter Lee como a goela abaixo como candidato, entendeu? Mas quem é esse cara? Pessoas da direita já estão indo para o lado de Juliana Pavan, que foi eleitora de Bolsonaro, está num partido, digamos assim, que tem 3 ministérios no governo Lula, mas é eleitora de Bolsonaro e até então uma pessoa de direita e família, certo? Então o que acontece? Com essa racha toda, vai tudo canalizando esse povo, indiferente de partido, que se partido fosse bom não era partido, seria inteiro, vai canalizando para pessoas que defendem aquilo que o Rambo comentou, entendeu? Valores, e aquilo que você falou muito bem, Almir, Deus, pátria, família e liberdade, que são os valores além do bolsonarismo, né?
Muito bem, meus amigos, eu vou aproveitar porque nós não fizemos intervalo com a minha chegada um pouco atrasada, fazer um intervalo rapidinho para quem nos ouve na RCO, na 101,5, aqui em Criciúma e também na 95,9. Nós continuamos aqui na internet e no rádio, voltamos daqui a pouco só para se despedir dessa galera. Bom, seguindo por aqui, pessoal, mudar um pouquinho essa pauta nossa aqui já no finalzinho do programa, para falar de uma situação não atípica, mas que está previsto para acontecer agora, de hoje para amanhã, neve em Santa Catarina, aqui na região sul, aqui próximo, que São José dos Ausentes, Urubici, que mais? Urupema, vai fazer muito frio. Essa chuva que está atingindo aqui, hoje não está chovendo, hoje o clima está bom, Florianópolis também, com um clima bom, com sol brilhando, mas essa chuva que tem aqui, especialmente na região sul, chegará também essa frente fria e fará muito frio. Como é que tá aí em Balneário Camboriú, Dom? Tá bom o clima? Nesse momento subiu um pouco a temperatura, porém muito vento, aquele céu de brigadeiro, estava lindo o dia, mas frio, 13 graus, e agora está 18 graus nesse momento, e muito vento, Almir. A temperatura e a expectativa que esse ciclone que está passando na costa brasileira aumente e muitos ventos aqui nessa madrugada, tá? Já gerou alguns transtornos nessa madrugada aqui em Balneário Camboriú, queda de energia, uma subestação em Itajaí acabou tendo um problema muito sério, uma explosão por conta das fortes rajadas de vento, e deixou grande parte de Itajaí e uma parte da Barra Norte aqui de Balneário Camboriú sem luz também. Poxa. No Oeste, Fabiano, como é que tá? Olha, neste exato momento a gente está aí com um pouco de nebulosidade, mas muito frio por aqui, já nesse início de noite, e a gente já percebe que vamos ter uma quarta-feira bem gelada aqui no Oeste. Prisco, nós não teremos programa na quinta-feira, vamos dar um descanso aí para a nossa equipe, para todo mundo. Como é que está a sua programação para o feriado, para esse feriadão aí dessa semana? Olha, Almir, até amanhã trabalhamos normalmente na televisão, vou deixar os comentários gravados de quinta e sexta, e aí vamos ficar observando aí as movimentações, mas nesse período de feriado nunca temos lá grandes novidades, nem na política nacional, nem na estadual. Vai ser um final de semana prolongado de reflexão. Então eu vou sugerir para você um quentão, bem quentinho, delicioso, um pinhão maravilhoso. Aproveite aí o feriado, a gente volta a se encontrar na terça-feira. Prisco, obrigado pela sua participação no programa de hoje. Forte abraço, Almir, até lá. Ele não quis dizer, mas segundo relatos de fontes ligadas a Cláudio Prisco Paraíso, ele irá pegar tainha nesse final de semana de feriado. Já está tudo pronto para fazer o arrasto. Ô, Almir, você deve ter vindo para fazer o jogo Avaí-Goiás. Não. Eu só acompanho o Criciúma hoje. Tá bom, mas daí meu filho ontem, pai, vamos pro Avaí, porque nós somos havaianos, meu irmão é figueirense de longa data, já foi presidente, está aí sempre envolvido, né? Mas eu sou a ovelha negra da família, o único havaiano, tanto é que eu estou sempre de azul. Mas eu digo, meu filho, com frio e chuva, inclua-me fora dessa. Aí ele hoje, pai, hoje tem um humorista, não está chovendo, mas está frio. O velhinho vai ficar em casa recolhido aos costumes. E para quem conhece a ressacada, eu já fiz alguns jogos na ressacada, meu amigo, se tá frio, na ressacada tá muito mais frio, porque bate um ventinho ali. E região de Mangue, é um frio danado, dá uma diferença de 2 a 3 graus. Aí no Oeste tá quente, né, Fabiano? Você tomar um quentãozinho, um mate. É só para tomar chimarrão e quentão, né? E pinhão na chapa que não pode faltar, né? Inclusive a safra de pinhão esse ano foi muito boa. Estimativa aí de um crescimento de 15% a 20%. Olha que coisa boa. Show de bola. Forte abraço a você que nos acompanhou na RCO e também na Jovem Pan News Criciúma, na Jovem Pan News Tubarão. Até a próxima terça que vem com o debate por Santa Catarina. Forte abraço, tudo de bom para vocês.